vai. Agora vai. Vamos despertar. Vamos despertar essa consciência. Vamos despertar a nossa cognição. Vamos ligar o desapego. Desapegar das coisas. Desapegar das situações. Desapegar de coisas que nos travam, né? Você está preso, se sente travado na vida. A pergunta real é: você ainda está segurando o que não é seu? Você ainda está aprendendo? Você ainda está insistindo em algo que não é para você? E no fundo você sente isso. Lá dentro você sente isso. Você sabe que não é seu. Mas você está tão apegado às coisas que você não deixa ir. Sim, mamãe, começou agora. Que bom que você chegou. Lá dentro você sente que algo não te pertence. E você precisa se desapegar. O desapego é algo muito importante para a nossa vida. Desapegar não é ser frio, não é ser rude, não é ser arrogante, não é ser... Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso usar a palavra? Não é que você não tenha sentimento, mas desapegar é algo que vai fazer você fluir, vai fazer você seguir em frente. Então essa live hoje aqui é sobre desapego. Por que devemos nos desapegar das coisas? Porque às vezes você está preso em algo, em um relacionamento, ou preso a algo na sua vida que não te faz andar para frente. Não te faz evoluir, não te faz crescer, não te faz prosperar, né? E o mais difícil da gente desapegar são as pessoas. As pessoas é que é algo mais difícil da gente desapegar. Quanto mais você segura, mais você sofre. Quanto mais você tenta convencer, tenta agradar, mais você está sofrendo por dentro. Então, ter o desapego, começar a olhar para dentro de você, começar a olhar para você, é algo muito importante. Ah, mas eu sou totalmente dependente dessa pessoa, essa pessoa me ajuda bastante, essa pessoa banca minha casa, essa pessoa ajuda meus filhos, essa pessoa me ajuda moralmente, mas no fundo, eu não gosto dela. No fundo, eu estou só massageando o meu ego. E o desapego bate na porta, mas você não usa. Você não consegue desapegar de uma casa que você viveu há não sei quantos anos e não consegue vender a casa porque era do meu pai, era do meu avô. Aqui tem uma história. Aqui tem uma história e eu não posso sair dessa casa. E surge a oportunidade para você mudar de vida e você não sai dessa casa. Às vezes você tem um carrinho que foi seu pai que lhe deu e você não desapega do carrinho porque foi o pai que lhe deu. Então, quando a gente começa a desapegar dessas coisas, a gente começa a entender que são correntes amorosas em nossas vidas que nos prendem. E as nossas crenças fazem a gente ficar preso a isso. Porque a nossa emoção, o nosso sentimento, a nossa culpa de desapegar disso não permite que a gente desapegue. Porque dentro da gente está dizendo assim: rapaz, se você fizer isso, seu pai não vai gostar. Se você fizer isso, você vai sofrer.
Se você fizer isso, você não vai encontrar outro igual, ou outra coisa igual. Entenda uma coisa na sua vida: o que é teu vai te encontrar, e o que não é seu vai te prender. É forte, né? É forte, mas é verdade. O que é seu vai te encontrar, e o que não é vai ficar te prendendo. Não vai deixar você crescer, não vai deixar você evoluir, não vai deixar você prosperar. Sua vida vai ficar travada porque você está apegado a coisas que não te fazem andar para frente, mas por sentimento, por carinho, por amor, por não querer magoar o outro, por não querer decepcionar uma mãe, por não querer decepcionar um filho, por não querer decepcionar um pai, você continua no apego. Soltar essas coisas não é perder. Soltar essas coisas é confiar no universo. É confiar em algo melhor lá na frente. É confiar que você merece mais. Eu fiz uma live ontem sobre o não merecimento. E para você ver como tá ligado ao nosso não merecimento de algo melhor. Porque às vezes a gente se apega ao que tá bom. A gente se apega ao que para mim já basta, eu não mereço mais. Então você começa a não ter merecimento porque você acha que o pouco que você conquistou, ou que você ganhou, ou que te satisfaz, entre aspas, não pode ir embora. Porque isso aí já tá bom demais para você. Para que eu quero mais? Por que eu vou deixar isso aqui e me arriscar? Deixa eu aqui, eu prefiro estar aqui sofrendo todo mês. Eu prefiro estar aqui lutando, correndo, mas pelo menos está me ajudando. Pelo menos está mais ou menos. É sempre medíocre. E a palavra medíocre significa mediano. É sempre na mediocridade, não na mediunidade, e sim na mediocridade. O pouco tá bom. Para mim isso já basta. Eu não mereço mais, né? Então o não merecimento acaba trazendo também a dificuldade de desapegar das coisas. Torna-se difícil você se desapegar das coisas. Entenda que toda vez que você se desapega das coisas, começa a surgir um espaço para novas coisas. Quando você se desapega de algo, abre um espaço para algo novo. Isso é um relacionamento, isso é um carro velho, isso é uma casa antiga, isso é uma amizade antiga, isso é uma faculdade, isso é uma escola. Tudo é fase, tudo é um processo. Precisamos aprender a viver processos na vida. Nada é definitivo, nada é eterno. Talvez a sua vida seja eterna, porque na Bíblia Jesus fala: quem fizer minha vontade não morrerá. E aí o religioso não acredita na eternidade, não acredita na vida após a morte. Mas Jesus fala: se você fizer o que eu digo, não morrerá. Terá vida e vida em abundância. Não conhecerás a morte. E aí você só vê vida em um corpo carnal. Você só consegue ver vida em um corpo com ossos. Você não consegue entender que a vida está no espírito. Porque o hospital está cheio de corpo morto. Porque a partir do momento que seu cérebro morre, é apenas um corpo morto. Pode acontecer de você renascer ali? Pode.
sair de um coma induzido, sair de algo mais difícil. Por quê? Porque o espírito volta para o corpo. A vida retoma a sua função e começa a ver um novo sentido para viver. Mas isso é algo mais profundo, algo mais espiritual, algo mais pesado, que a gente não vai falar aqui. Vamos falar no desapego, né? Como devemos nos desapegar? Qual a importância de desapegar das coisas? Por que que a gente não desapega? Relações que não evoluem mais, tá travado sua relação. A mulher só quer fazer amor com você por uma vez no mês, por obrigação. Não existe mais o desejo, não existe mais a vontade de se relacionar. Medo de perder o controle do outro. Você não desapega porque aquela pessoa faz tudo por você. Você não desapega porque aquela pessoa é seu escravinho, né? Você não desapega porque aquela pessoa é o seu capacho. Se eu perder ele, quem vai fazer para mim o que eu preciso? Então, o desapego se torna uma dependência. O apego das coisas é a dependência das coisas. Você se torna dependente daquilo. Então, quando a gente aprende a viver no desapego, a gente aprende a não depender das coisas. A gente aprende a andar com as próprias pernas. A gente aprende a servir para ser servido. A gente começa a ver uma via de duas mãos. As pessoas que são dependentes, as pessoas que são apegadas, só quer ver a via de uma mão. Só quer ver o venha a nós. Não consegue entender que existe uma via de duas mãos. Né? Eu faço isso e você me retribui com aquilo. Mas você não precisa ter expectativa na retribuição. Você faz porque está dentro de você fazer. É do seu ser fazer. E não esperar que o outro faça. Mas quando você não faz e só recebe, e começa a construir uma dependência emocional disso, começa a ter apego nisso, você não quer perder. Porque a pessoa não deixa de fazer, mesmo que você não faça nada por ela. Mesmo que você não ajude, mesmo que você não colabore, mesmo que você não contribua na vida da pessoa, a pessoa continua ali, firme e forte, fazendo por você, se humilhando, até ele despertar. Porque se você não despertar, quem vai despertar é ele. E quando ele despertar e ele for embora, aí vem a depressão. Ah, perdi. Eu não sei porquê a pessoa foi embora. Eu não sei porquê isso aconteceu. E aí você começa a observar o tanto que você era egoísta. Porque o egoísmo não está em querer para você, olhar para você, não. O egoísmo está em querer que o outro faça por você. O egoísmo está na troca de vida. Isso é ser egoísta. O egoísta é querer que o outro deixe de viver a vida dele para viver a vida para você. Isso é o egoísmo. As pessoas não conseguem ver o egoísmo dessa forma. Acha que o egoísmo é comprar uma caixa de chocolate e não vou dar para ninguém porque é só minha. Não, isso é uma ganância. Isso é da pessoa. O egoísmo é quando eu quero que você deixe de fazer o que você deve fazer para você, para começar a fazer para mim. Então eu estou sendo egoísta. Eu estou lhe tirando o poder de viver. Estou lhe tirando o prazer de viver. E criei na sua cabeça que você só vai viver se fizer por mim. A gente precisa das pessoas. Mas a gente não pode usar as pessoas dessa forma. O livre-arbítrio e o... Como é que eu posso dizer?
O livre-arbítrio e a inocência não. Vou falar só do livre-arbítrio. Eu ia fazer uma comparação aqui que é engraçado, porque são comparações que andam lado a lado. É que nem, vou dar um exemplo, é que nem o livre-arbítrio e uma criança inocente. A inocência. Pronto, a inocência. Vamos colocar a inocência em jogo. O livre-arbítrio e a inocência são duas coisas que andam lado a lado. Ah, como assim, Ismael? O livre-arbítrio e a inocência andam de lado a lado. Eu vou dar um exemplo. Quando você adquire o seu livre-arbítrio, você toma a decisão de fazer o que você quer, você não sabe o resultado que aquilo vai ter. Pode ser positivo, como pode ser negativo. E a inocência de você fazer as coisas que está dentro de você sem ver a maldade, sem ver o perigo, pode te trazer a mesma consequência de coisas boas ou de coisas ruins. Então o livre-arbítrio e a inocência andam lado a lado. Vou dar um exemplo. Se eu botar uma criança aqui, recém-nascida, uma criança que está engatinhando, certo? Se eu colocar ela na ponta de uma mesa, digamos que aqui é uma mesa. Eu coloco a criança aqui na ponta da mesa, certo? E solto a criança. E solto a criança e a criança começa a andar. Ela não tem noção que aqui tem um abismo. Ela pode cair. O livre-arbítrio é a mesma coisa. Quando você desapega das coisas, quando você abre mão das coisas, quando você deixa as coisas irem embora, quando você liberta, quando você deixa de aprisionar as pessoas que servem a você, e você começa a ter o livre-arbítrio de viver a sua vida, de fazer o que você quer, é que nem andar numa mesa sem ver o abismo. E é por isso que as pessoas não querem o livre-arbítrio. As pessoas querem um controle. As pessoas querem uma religião. As pessoas querem uma política. As pessoas querem um time para torcer. As pessoas querem um amor para obedecer ou para ser obedecido. Você quer se prender em alguma coisa. O livre-arbítrio lhe dá liberdade. A inocência também lhe dá liberdade. Porque você confia que no fim da mesa tem algo melhor. E talvez tenha e talvez não tenha. Você precisa ter o livre-arbítrio de sair, de desapegar isso. Desapega. Deixa aí. Já falei para você aqui. Deixa aí. Quanto mais você segura, mais você vai sofrer. Quanto mais você trava o outro, mais você sofre. Porque já é uma dependência emocional. Às vezes você não gosta da pessoa, você não ama a pessoa, mas por ela fazer tudo por você, você não deixa ela ir embora. Às vezes você está numa casa que você odeia aquela casa, você não gosta daquela casa, mas foi mamãe que me deu. Foi papai que me deu e eu não posso decepcionar papai nem decepcionar mamãe. Porque se eu vender essa casa, os meus irmãos, minha família toda vai falar mal de mim. Às vezes você está num relacionamento que a família toda gosta da menina ou do rapaz. E você não termina, vive naquele sofrimento porque na sua intimidade você não está feliz. Mas não pode se separar porque senão vai ser um escândalo para a família. Mas, Mel, tu incentiva que a pessoa se separe, porque na Bíblia fala que as pessoas não devem se separar. Rapaz, eu incentivo que você procure sua felicidade. Se você não consegue se relacionar de forma
feliz com a pessoa. Se você não é feliz no relacionamento que vive, você precisa se desbloquear. Você precisa viver, independente se vai ser só ou se vai encontrar outra pessoa. Porque a felicidade não está no outro. A felicidade não está no outro. A felicidade não está nas coisas. A felicidade está em você. Você está feliz como você está? Ou você está numa prisão? O que é seu vai te encontrar. O que não é vai te prender. Isso é o desapego. Se você está apegado a coisas que está te prendendo, você vai viver numa prisão. Você vai viver preso emocionalmente, vai viver preso nas coisas que não permite que você vá mais para frente. Você está num emprego que você não tem coragem de pedir as contas porque você tem medo do amanhã. Você tem medo do que vão falar. Você tem medo de tentar um novo. Né? Manhã falou aí, está no que está bem. As pessoas se acomodam com as coisas. Mas se tá bom pra você, se tá bem pra você, continue. Continue. Não se preocupe. A vida na Terra, ela tem um prazo. A vida na Terra, em corpo carnal, ela tem um prazo. Esse prazo é 100, 120 anos. E entenda uma coisa, vai ser uma fração de tempo comparado ao tempo do mundo. 120 anos comparado a 20 mil anos, 6 mil anos, 10 mil anos, desde que a Terra foi criada, que eu não sei quando é que a Terra foi criada. Eu não tenho noção de quando a Terra foi criada. Mas desde que a Terra foi criada, quantos povos já nasceu, já morreu, já nasceu, já morreu. E aí me diz uma coisa, quem foi o seu bisavô? Me fala aí, quem foi o seu bisavô? Foi uma pessoa feliz? Foi uma pessoa que viveu feliz? Quem foi o seu bisavô? Ele deixou um legado aqui, ele fez história? Ele foi uma pessoa feliz? Você não sabe. A maioria das pessoas não sabem como viveu o bisavô dele. Porque foi só 100 anos na Terra, foi só 120 anos, foi só 80, foi só 70 anos. E já passou. E o que você fez da sua vida durante esse tempo? Você já parou para pensar? Hoje em dia você tem... Hoje em dia eu acho que está muito mais fácil de usar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele tá... nunca esteve tão atual e tão fácil de se usar o livre-arbítrio no mundo hoje do que o tempo que a gente vive hoje. Você já vê adolescente com dinheiro, com casa, com carro, pode ir para onde quiser, ficar onde quiser, morar onde quiser. Eu garanto a você que tem muitos bisavós aí que na época dele era escravo. Não podia sair de um relacionamento porque senão o pai quebrava o pau. Não vai sair, você casou, vai até morrer. Né? Você vive aqui, vai até o fim. Então hoje você tem a liberdade de fazer o que você quer. Mas está sofrendo por medo. Está sofrendo porque não se vê capaz. São crenças limitantes na sua vida. Então você acaba gerando a dependência e bloqueando a sua prosperidade. Né? Você fica guardando culpa do seu passado. As pessoas guardam culpas do passado.
Ai, porque eu vivi assim, porque eu passei por isso, porque minha vida foi tão difícil. Vamos fazer uma terapia. Vamos fazer uma terapia para chegar lá atrás e perdoar esse povo. E se perdoar e deixar esse povo lá. Vamos fazer uma regressão. Chega lá de cara a cara com a pessoa e dizer: eu te perdoo. Independente do que você fez, eu te perdoo. Eu vim aqui para te falar que eu não guardo mais nada de você. Não guardo mais sentimentos, mais mágoa, mais nada que venha me travar. Muito pelo contrário, eu vou guardar um carinho enorme pelo que você me fez. Eu vou guardar um carinho enorme pelo que você me transformou. Porque hoje eu tenho maturidade. Hoje eu tenho discernimento do que eu quero para minha vida. Pelo sofrimento, pela decepção, pela culpa, por tudo que eu passei, porque eu não vou passar de novo. Eu não entro mais em certas situações, em certos relacionamentos, porque você me ensinou. Então começa a ver as coisas negativas no que você aprendeu lá atrás. Ou seja, recapitulando, começa a ver as coisas positivas nas coisas negativas que você viveu lá atrás. Fazer uma regressão, fazer uma terapia não tem nada a ver de... isso não é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Deus quer que você perdoe. Deus quer que você ande para frente. Deus quer que você desapegue das coisas para poder seguir em frente. Quando Jesus caminhou na terra, quando Jesus completou os 30 anos, ele tirou os homens das funções deles. Eram pescadores que precisavam dar de comer a família. Eram pescadores, um era pescador, outro cobrava imposto. Cada um tinha o seu trabalho. E Jesus disse: venham comigo que eu vou ensinar vocês a pescar vidas. E ele não ficou preocupado se ia faltar o pão de cada dia. Ele não se preocupou se ia faltar o peixe para a família comer. Porque ele acreditou que ali existia uma mudança. E eles utilizaram do livre-arbítrio para ir. E aí começa a fazer sentido o que eu falei para você. Que o livre-arbítrio é andar numa mesa como uma criança. É correr o risco de ter um abismo ou de voar. Você não sabe. A fé, ela carrega muitos nomes. Ela carrega muito adjetivos. É isso que se fala, a palavra é essa. A fé carrega muitos adjetivos. Entendeu? A fé, ela significa calmaria. Se você tem fé, você tem calma. A fé significa mansidão. Se você tem fé, você é manso. A fé significa acreditar sem ver. Se você tem fé, você acredita sem ver. A fé significa confiança. Você confia. Quando você tem fé, você confia. A fé significa não ter medo. Abrir mão do medo. Então a fé tem muitos adjetivos. A fé não é só uma coisa. A fé, ela tem vários adjetivos. Quando Jesus estava dormindo no barco e começou a vir aquela tempestade e os apóstolos viram que o barco ia afundar e começaram a gritaria: mestre, mestre, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Aí vocês acham que Jesus se levantou do barco nervoso, agoniado, perturbado? Que é isso, cara? Não, ele não fez isso. Ele acordou, abriu o olho e disse: vento, se acalma. Para, vento. O vento parou. Mar, se acalma. O mar se acalmou. E ele foi. Rapaz, meu Deus do céu, que agonia é essa? Que agonia é essa aqui de vocês?
Vocês não têm fé não, é? Parece até engraçado o jeito que eu falo. Mas faz uma regressão para aquele momento ali. Quando Jesus levantou e disse para os caras: que medo é esse? Que falta de fé é essa que vocês têm? Deixa eu ir lá. Eu tenho que ir para essa passagem bíblica aqui, porque é assim que eu entendi. Foi assim que eu entendi. Deus não levantou nervoso, agoniado, querendo saber o que estava acontecendo. Ele levantou calmo e disse assim: vento, para. Mar, se acalma. Porque o vento tem um livre-arbítrio, o mar tem um livre-arbítrio. Ele só não pode avançar onde Deus não permite. Que bom, Jeremias. Entendeu? Então Jesus não levantou desesperado porque estava uma tempestade. Quem estava desesperado foi quem estava ali, acordado, e o vento e balançando. E, meu Deus, Jesus, a gente vai morrer. Mestre, a gente vai morrer. E Jesus levantou e disse: calma, vento. Calma, mar. Meu amigo, que falta de fé é essa? Então a fé tem vários adjetivos. A fé é calma. A fé é esperança. A fé não é desespero. A fé não é eu tenho fé e tá todo dia olhando lá. Será que chegou? Será que vai dar certo? Será que eu consegui? Que fé é essa? Você não tem fé então, você tem dúvidas. Porque a fé é entregar e ter certeza que vai acontecer. Mas o tempo não é seu. O tempo não é meu. O tempo é de quem você entregou. Você entregou para quem a fé? Você está com fé em quem? Então é isso que a gente tem que começar a trazer para a nossa vida. Começar a entender que se você confia que as coisas vão dar certo, você tem que trazer a calma para o seu corpo. Tem que trazer a calma para a sua mente. Quando a gente estava falando aqui sobre o desapego, que é muito importante, o desapego emocional, desapego das expectativas. Desapegue das expectativas. Se você é uma pessoa que está apegado em algo que você está criando expectativa, você já não tem fé. Não existe fé na expectativa. Como assim, não tem fé em expectativa? Porque a fé não é esperar. A fé é acreditar que vai acontecer. Só que não vai no seu tempo. Expectativa é esperar que vai chegar, é estar ansioso, é criar ansiedade. Então você atrai ansiedade através da expectativa. Desapegue da sua velha identidade. Aprenda a construir uma nova identidade. Então, quando eu faço as terapias, é justamente sobre isso. Você precisa acreditar, mas não é acreditar e estar ali conferindo se vai dar certo. É acreditar e confiar que vai dar certo. É muito diferente. Tudo muda na sua vida, a sua perspectiva de vida muda. Tem uma passagem na Bíblia também que Jesus fala assim. Jesus fala: por que vocês estão nervosos? Por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão desesperados? Vocês não estão vendo os pássaros como eles vivem? Vocês não vê os animais como eles vivem? Vocês vê eles ansiosos? Vocês vê ele aperreado para conseguir uma comida? Será que você vale menos do que um passarinho? Tá preocupado se vai ter roupa para vestir? Tá preocupado se vai ter comida? Tá preocupado com as coisas? E aí é que eu chego para falar para vocês sobre os adjetivos da fé. O adjetivo da fé traz calma para sua mente. Quem tem fé é calmo. Quem tem fé é manso. Não existe ansiedade em quem tem fé. Se você diz assim: eu tenho muita fé, mas vive ansioso, então você não tem fé.
A fé não traz ansiedade. A fé traz calmaria, a fé traz paz, a fé traz sossego. A fé traz paz para sua mente, traz paz para sua vida. Você diz que tem paz, mas está sempre na expectativa. Entendeu? A vida quer fluir. A sua vida quer fluir. A sua vida quer seguir em frente. Você quer mudar de fase. Você quer crescer. Mas o problema é que você quer levar quem não quer crescer. O problema é que você quer levar para a sua fase pessoas que não estão na fase que você quer viver. É isso que faz você não seguir em frente. Porque você está apegado a pessoas que não estão nem aí para o que você quer viver. E ainda pior, fala que você é doido, fala que você está sonhando demais, fala que você está no mundo da lua. Tu vive no mundo da lua, tu tá vendo como é que tu vai chegar lá, como é que tu vai ser isso, como é que tu vai ser aquilo, por que tu tá falando essas coisas? Então, quando você começa a despertar, você já começa a ter fé nas coisas. Você começa a acreditar que vai dar certo. Você já se enxerga lá, você já muda a sua percepção das coisas. Mas quando você vive na expectativa, quando você vive no apego, quanto mais você prende, mais você sofre. Se você vive no apego, quanto mais você prende isso, mais você sofre. Soltar não é fraqueza. Deixar ir não é fraqueza. Soltar, deixar ir, vender, abrir mão, desistir, abandonar não é fraqueza. Se é para o seu crescimento, é sabedoria. Só que o ego das pessoas vai dizer: ele não presta, ela é doida, não sabe o que está fazendo, só pensa nele, só pensa nela, se afasta dele, não sabe o que quer. Quando você sabe o que quer, a sua direção vai cegar os que acham que sabem o que quer, porque a sua direção não é a dele, o seu propósito não é o deles. O que você quer para a sua vida não é o que o outro quer para a vida dele. Então, quando você começa a ter o desapego, você vai entender que a corrida é solo. O processo de crescimento é só. É você com você. E se tiver alguém, se tiver um parceiro, se tiver uma mulher, se tiver um filho que esteja com o mesmo propósito que você, que acredite no seu sonho, que queira lutar junto com você, amém. Porque isso é raro. Isso é difícil. Por isso que o pai de família sofre. Por isso que a mãe de família sofre. Por isso que o mundo está cheio de mãe solteira. Por causa do ego. Porque ninguém serve para ninguém mais. Não pode falar nada que já está doída. Não pode dizer nada que ele é isso, ele é aquilo. Você não pode ter mais opinião de nada, porque a sua opinião ou ela é xenofóbica, ou ela é homofóbica, ou ela é preconceituosa, ou ela é de alguma forma. Eu nem sei se eu posso falar isso aqui, que talvez a live caia, mas eu estou falando. Toda vez que vocês começam a alimentar o ego de vocês, vocês ficam para trás. O ego é uma corrente amarrada no pé, jogada em uma areia movediça. O ego, ele não te leva para lugar nenhum. E o pior de tudo não é isso, é que você não consegue enxergar essa corrente. O que você consegue enxergar é brilho, é luz, onde não tem. E aí você começa a se ver melhor e maior do que o outro. Mas na verdade você está afundando em algo que você depois não vai conseguir sair. O ego te leva para baixo, não te leva para cima.
O ego fere quem está ao seu redor. O ego que você carrega vai ferir o próximo, não vai ferir só você, vai ferir o próximo também. Mas a gente vai fazer uma live sobre ego. Vamos fazer uma live sobre ego depois, para tentar explicar um pouco sobre isso que eu quero passar para vocês, sobre o ego. Então mude. Você precisa mudar a sua autoimagem, ou seja, a sua velha autoimagem, né? Quem você acha que é? Você precisa mudar isso. Você precisa saber quem você é. Sai do achismo. Porque achismo, já tem muita gente na sua vida cheia de achismo para você. Já tem muita gente na sua vida achando que você está se achando. Já tem muita gente na sua vida achando que você é o que você não é. Então já tem gente demais para achismo na sua vida. Então você tem que parar do achismo. Você tem que jogar essa autoimagem antiga fora. Você não acha mais. Você sabe quem você é. Você já se encontrou. Você já viu o caminho. Só falta agora percorrer. Mas para percorrer o caminho você precisa de ferramentas. E como eu adquiro ferramentas? Dia a dia. Aprendendo, estudando, evoluindo, despertando. Seguindo minha live, se não quiser, seguindo outros podcasts. Lendo livros. Estudando. Se afastando do que alimenta o seu ego. Se afastando do que lhe dá prazeres carnais. Abrindo mão dos seus vícios. Mudando o vício. Começa a mudar o vício. Ai, mas é difícil porque eu não consigo fazer nada sem que eu não fume o cigarro. Justamente, amor, o poder do despertar. Nunca é tarde para despertar. E depois que você desperta, você começa a utilizar do poder do despertar. Justamente essa frase que ela falou aí é justamente o meu segundo livro que eu estou... Não vou dizer que eu estou, eu não vou mentir. Que ele está em andamento. Ele está em andamento. Já tem bastante página pronta, mas eu pretendo terminar ele esse ano. E a gente tem esse aqui. Nunca é tarde para despertar. Que está na minha bio. Um livro fácil de ler. Que as pessoas não dão valor até prestar atenção que ele fala com você. Que ele chama você para o autoconhecimento. Ele chama para você para a individualidade. Ele chama você para você entender que você precisa despertar. Mas vai de cada um. Cada um no seu tempo. E a gente tem que respeitar o tempo de cada um. E às vezes a pessoa me fala, mas eu vou ter que desistir da minha esposa, vou ter que desistir do meu filho, vou ter que desistir das pessoas que não querem despertar comigo. Não. Cada um tem seu tempo. Você não pode ficar apegado na energia dele. Você não pode criar expectativa que eles vão fazer o que você quer. Porque aí já se torna egoísmo. Entendeu? Já se torna egoísmo. Então você tem que abrir mão das coisas materiais, de objetos, de status. Abra mão. Não me interessa se tem uma pessoa na minha live ou se vai ter 1000 amanhã. Eu não crio expectativas com isso. Eu sei e eu acredito que eu vou ter lá na frente. Porque é fé. E a fé me traz paz, me traz calma. Porque eu sei o caminho que eu estou percorrendo. E eu sei que pode ter gente sorrindo, achando engraçado. Ai, que besteira. Não consegue nada, vai pra nada com isso. Entenda. Entenda uma coisa. A vida, ela é um fio mediante uma telha de aranha. A sua vida é um fio
mediante uma teia de aranha. As pessoas não percebem isso. Sua vida está passando em um fio de uma teia de aranha. E naquela teia de aranha existem vários caminhos, vários locais que você pode entrar ou pode seguir em frente. E a teia de aranha, ela tem um formato redondo. E aí, se você pega o caminho errado, você vai ficar andando em círculos. Você vai ficar andando em círculos, em espiral, em espiral, em espiral. E depois volta e não pega uma linha reta. Uma teia de aranha, ela é feita de linhas retas e feita de espiral. E tem teia de aranha que não tem nem espiral. É só um ciclo, onde muita gente está preso. Entenda. Pare de crenças. Deixe de crenças. Essa conversa que crescer dói, mudar dói, até eu não concordo mais. Será que Deus fez uma minhoca entrar em um casulo e sair uma borboleta passando por um sofrimento? Será que passou por um sofrimento ali? Será que não passou por uma transformação? Porque transformação é diferente de sofrimento. Não confundam transformação com sofrimento. Transformação é uma coisa, sofrimento é outra. Quando a gente está se transformando, a gente está crescendo. E não significa que crescer dói. Muito pelo contrário. Crescer encanta. Crescer fascina. Crescer nos prende. Crescer nos dá disciplina. Crescer é diferente de sofrer. Não confundam isso. Você está sofrendo e não está crescendo. Por causa do seu apego. Por causa da sua dependência emocional. Por causa do seu medo de crescer. Vê como faz sentido. O assunto da live é desapego, Solange. Mas a gente já está quase no finalzinho da live. Mas ela vai ficar salva na minha bio. Se você quiser dar uma escutar depois, agradeço. Então, essa história de que crescer dói é conversa. É conversa. E antigamente eu falava, como eu falei para vocês, eu venho estudando, venho aprendendo e vou começando a entender que as coisas não é como as pessoas pregam na nossa cabeça. Porque crescer não dói. Crescer não gera uma dor. Crescer gera uma mudança na sua vida. Se você não tem prazer, como é que eu posso dizer? Se você não tem prazer em ver seu crescimento, você não vai ter prazer sentindo dor. A dor é consequência do que você quer. Claro, eu vou para uma academia, para o meu músculo crescer, eu preciso romper a fibra dele. E para eu romper as fibras do meu músculo, eu preciso passar por um processo que vai me gerar uma dor. Deu para entender? Agora, quando a gente fala em mente, quando a gente fala em crescimento pessoal, quando a gente fala desenvolvimento mental, isso não vai te causar uma dor. Isso vai te gerar luz, vai te gerar grandeza pessoal. Porque você começa a ver o afastamento das pessoas pelo jeito que você está lidando com a vida agora. Isso só vai te fazer sofrer se você viver no apego. Entendeu a importância de se desapegar? Se desapegar de uma amizade, se desapegar de um relacionamento que não te leva para lugar nenhum. Se desapegar de coisas que está presa por causa de sentimentos emocionais. Está morando numa casa que não gosta, num bairro que não lhe agrada. Porque foi minha mãe que me deu a casa, não posso vender a casa. Vá morar em aluguel, minha filha. More de aluguel em outro lugar, mas seja feliz. Mas busque o bem-estar da sua vida. Porque deve ser horrível você estar numa casa que sua pai ou sua mãe lhe deu. Morando num bairro que você não gosta de nenhum vizinho. Você não tem prazer em passar na rua, nem a pé, nem nada.
Então que coisa boa é essa? Onde é que tem a coisa boa aí? Que eu não consigo enxergar em nada bom, a não ser você alimentar seu ego dizendo é meu. Nada é seu, tudo aqui é passageiro. Nada você vai levar. A gente só vai levar daqui, como é que eu posso dizer? As experiências. Eu já falei para você, o nosso tempo aqui é muito curto. E eu não quero levar uma experiência de 120 anos de sofrimento. Eu não quero levar uma experiência de 100 anos preso e apegado a coisas que não me fizeram feliz. Eu não quero viver uma experiência de curto prazo na minha vida, onde eu tive que viver preso em um relacionamento porque eu não queria desagradar o outro. Eu não quero ter uma experiência de vida onde eu não busque viver momentos de felicidade. Que vida é essa que você está vivendo? Que vida é essa que você deseja para você? Quem lhe disse, quem foi que lhe ensinou que para você crescer, que para você mudar, que para você ser feliz, você precisa sofrer? Quem foi que ensinou isso a você? Ah, mas eu acho que é assim, porque todo mundo fala que é assim. Eu acho que você está se relacionando com pessoas que sofrem muito. Eu acho que você está vivendo com pessoas que vivem no passado. Porque quando você começa a mudar a percepção de que sofrimento é aprender, ou seja, decepção foi aprender, foi um crescimento. Eu me decepcionei naquele relacionamento porque eu não tinha discernimento para fazer e nem dizer o que eu deveria dizer. Eu não tinha sabedoria para dizer sim na hora que era para dizer não. Minto eu. Eu não tinha sabedoria para dizer não na hora que era para dizer não. E não tinha sabedoria que era para dizer sim na hora que era para dizer sim. E quando a gente não tem sabedoria, a gente começa a mudar por causa do sentimento. Ai, se eu dizer não, ele não vai gostar. Mas eu não queria ir. Mas aí eu vou dizer não, porque aí se eu disser não, o que vai acontecer? E aí fica com medo de dizer não. Ah, então eu vou dizer sim, que é para agradar ele, para ele não ficar chateado, porque eu não quero chatear a pessoa, né? Então eu vou dizer sim, para não chatear. E aí você diz sim, e vai para algo que você não gosta, para conviver com quem você não deseja, para ouvir o que não lhe agrada, para beber o que você não quer, porque você está sempre agradando alguém. E aí chega em casa arrasada, e no seu subconsciente diz, que vida de merda que eu estou levando. Eu não consigo dizer não na hora que é para dizer não. Eu não consigo nem ser dona da minha própria vida. Que vida é essa que eu estou levando? E aí começa a trazer a depressão, trazer a ansiedade. Vai começar a botar a culpa em Deus. Vai dizer que o mundo não presta. Que nada dá certo na sua vida. Que você só faz escolhas erradas e que seu dedo é podre. É isso que você vai dizer. Porque a vítima faz isso. A vítima faz isso. Ela bota a culpa nela mesma. Eu sou vítima da sociedade. Não, você é vítima das suas atitudes. Você é vítima das suas ações. Você é vítima de você mesmo. Não tem nada bom e não tem nada ruim acontecendo. É a sua mente que criou isso. E quando você começa a perceber que a realidade está muito, muito, muito além do que você enxerga, e você começa a entrar na realidade, aí você começa a entender que o desapego é algo essencial para a sua vida. A decisão é algo importante para a sua vida. O amor próprio é algo que tem que andar com você. A autoestima é algo que a gente tem que estar sempre suprindo em nossa vida. E não é o ego. A autoestima não é o ego. Não confunda a autoestima com o ego. Tem muito psicanalista aí, muito terapeuta confundindo autoestima com ego. Não. Você precisa ter autoestima. Você precisa ter o autocuidado. Você precisa se valorizar. Você precisa entender que você é templo e morada do Espírito Santo de Deus.
independente da sua religião. Existe um espírito dentro de você, existe uma vida querendo viver dentro de você. E a vida que quer viver dentro de você, ela quer ser feliz. Ela não está buscando a tristeza. Ela não está buscando a decepção, ela não está buscando o sofrimento. Mas a sua mente está te levando para isso. Por quê? Porque você está carregando medos, está carregando o apego, está carregando a prisão emocional, a dependência emocional. E aí quando você começa a carregar isso na sua mente, ela faz você sofrer. Porque a verdade liberta. As pessoas dizem, a verdade dói. A verdade não dói, a verdade só dói em quem quer viver na mentira. Porque quem quer viver na verdade, a verdade é ensinamento. A verdade é crescimento. A verdade é luz. A verdade é justamente a luz que está fora da caverna de Platão. A verdade é vida. A verdade é alegria. A verdade é felicidade. A verdade não carrega dogmas. A verdade não carrega time, religião nem política. A verdade carrega o seu ser. A verdade carrega você. Deus te criou para você ser feliz, para você prosperar, para você crescer. O problema é que você está sempre embaixo de alguma lei. E por incrível que pareça, se você for observar, é na lei do homem, é na crença do homem, é no que o homem criou e construiu para você. Porque às vezes você é tão cético com você mesmo que você não acredita no poder que você carrega. Você não acredita no poder que você pode emanar na sua vida. Você é poderoso mediante o poder de Deus. Você é poderoso quando você aciona Ele dentro de você. Quando você faz a limpeza mental. Então hoje eu estou dando aqui uma oportunidade para você vir falar comigo. Dizer, eu estou passando por uma situação muito difícil e eu não consigo me desbloquear disso de jeito nenhum. Essa live vai ficar aí salva para você. Eu sou terapeuta holística. Estou entrando agora no curso de psicanalista. Porque eu gosto de trabalhar com a mente. Eu gosto de desbloquear as pessoas. Eu quero tirar vocês desse mundo que parece ser fantástico, mas você vive chorando. Esse mundo que parece ser alegre, mas você vive se decepcionando. E colocar você no mundo de verdade. Onde você vai olhar para dentro e vai dizer, eu sou feliz, independente de José, de João, de Ricardo, de Maria, de Luísa, de Antônia. Eu sou feliz, independente da energia do outro. Então o convite que eu faço para você, se você nunca fez terapia, se você tem o interesse em fazer uma terapia, isso é importante demais para você. E se você não tem condições de fazer uma terapia, acompanha meus vídeos, assiste ele. Às vezes você vai se decepcionar, vai querer desligar, eu não gostei do que esse cara falou. Mas às vezes vai ter coisa que vai fazer sentido, vai ter lógica na sua vida. Você vai entender, realmente faz razão, faz sentido. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para dentro para poder ver o quanto eu sou amada por Deus. O quanto eu sou abençoada em ter uma vida. E aí você para de desvalorizar a sua vida. Porque a sua vida é uma joia rara para Deus, tem muito valor para Ele. O problema é que estão cultivando e cativando um Deus errado na sua cabeça. Oi, Andresa, boa noite. Já estou encerrando, Andresa. Entendeu? Então alimente o Deus certo na sua vida. O Deus de amor. Não o Deus de vingança. Não o Deus lá de trás, do Velho Testamento, que matou crianças e matou gente porque o cara zombou de um careca. Asmel, você não acredita na Bíblia? Eu leio a Bíblia, eu acredito na Bíblia. Mas quando eu descobri o que é o cristianismo, quando eu descobri que Jesus veio para mudar, para desbloquear a nossa mente, para abrir a nossa mente para algo mais novo, para algo melhor, para tirar a gente dessa religião e botar a gente numa situação de vida e vida com abundância,
Isso é que é um convite que eu faço para você. Chega junto. Se gostar do meu conteúdo, assiste, curte, compartilha. Tô encerrando. Essas são palavras finais. As palavras finais tem que ter um jeitinho, né? Mas vou encerrar. Já tô 1h20 aqui já. E eu não gosto de prolongar muito a live porque fica cansativo. O pessoal, rapaz, esse cara tá repetindo, não sai disso, tá falando demais. Então, eu já tô encerrando já. Então, cuida pra cuidar. E entenda que você é o amor. Você é um fluxo da vida. Ative o eu sou dentro de você. Quando acordar, ative o eu sou dentro de você. Eu sou amor, eu sou paz. Eu sou o fluxo da vida. Eu me conecto com Deus. Você é tudo de bom. Você não é nada de ruim. Não tem nada bom e não tem nada ruim. É a sua mente que cria assim. E o que você vai criar para sua mente hoje? Crie coisas boas. Crie coisas fantásticas para sua vida. Mas se enxergue vivendo. Se enxergue. Do jeito que você lê a Bíblia e você consegue se transmutar para aquele tempo, se transmute para um tempo de prosperidade na sua vida. Comece a viver isso e traga isso para o seu presente. Que você vai começar a atrair essas coisas para você. Então, até amanhã. Que Papai do Céu abençoe vocês. Que o final de dia para vocês hoje seja maravilhoso. Eu vou tentar fazer a live amanhã mais ou menos essa hora também. Se possível até um pouco mais tarde. Não sei se eu consigo. Mas é isso. Cuida para cuidar. Que Papai do Céu abençoe vocês. E bora que bora. Tamo junto. Quem puder assistir a live depois, ela completa. Tá muito boa hoje. Cuida. Fui.